Salve galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Medeiros, seu professor de Geografia aqui do curso Unipré e estou pintando na área com o nosso bizu estratégico. A gente vai estar agora no segundo vídeo sobre urbanização. Você deve ter acabado de assistir o primeiro, né? Coisa de 5 minutos. E a gente vai falar hoje sobre metropolização, tá? Vamos lá, vem comigo então. Quando a gente fala de metropolização, a gente vai ter aqui a situação das metrópoles, né? A definição de metrópolis, a gente vai pegar a palavra grega, né, de mater polis, então a cidade mãe, né? Então talvez a cidade de maior importância dentro de uma rede urbana, uma cidade que vai influenciar outras cidades, uma cidade que vai concentrar uma série de funções econômicas, sociais, políticas, produtivas, tecnológicas, e essas funções vão atrair tanto pessoas quanto recursos dentro dessa rede entre as cidades, tá? Então ela tem uma grande infraestrutura, ela é o ápice da hierarquia urbana, a gente vai falar disso no terceiro vídeo, né? Então o escalonamento entre as cidades, e isso vai gerar para a gente uma forte influência. Como a gente viu no vídeo anterior, no Brasil a gente teve uma urbanização muito acelerada. O resultado então foi a criação de grandes metrópoles. No Brasil então a gente vai ter cerca de 5.500 e tantos municípios, dos quais 12 cidades são o ápice dessa hierarquia. Então a gente vai ter essas 12 grandes metrópoles, tá? Essas metrópoles, então, são importantes para a gente definir a área de influência. A área de influência dela a gente chama de área metropolitana. Então eu tenho essa cidade importante e eu tenho as cidades que são polarizadas, que são influenciadas por essa grande cidade, beleza? Se liga na primeira dica. A criação de áreas metropolitanas no Brasil compete aos estados. Então é uma legislação estadual. Essa afirmativa pode aparecer para você nas provas. Além das questões das áreas metropolitanas, a gente tem as RIDs, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. Nessas, a área de influência envolve mais de um estado, por isso a competência é da União, não confunda, tá? Se falar de área metropolitana, a competência de criação é dos estados. Se falar de RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, compete então à União essa criação, tá? A megalópole seria então um outro contexto, um outro conceito variado, né, onde eu tenho duas ou mais áreas metropolitanas interagindo entre si. No Brasil a gente consegue apontar um nível de integração grande entre Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, e a gente costuma chamar essa de a megalópole brasileira. Pelo mundo a gente vai ter uma série de vários exemplos que vão encaixar dentro dessa definição, tudo bem? Ainda falando de metropolização e alguns conceitos que são variados daí, a gente vai ter regiões metropolitanas, conurbação e macrocefalia urbana. Se liga nesses conceitos, eles são conceitos que às vezes aparecem muito pra gente, tá? A região metropolitana, então, uma aglomeração urbana em torno das cidades, em torno das metrópoles. Lembrando que a criação dela compete aos estados. A conurbação é a união de áreas urbanas de cidades próximas. A gente tem esse exemplo nesta imagem aqui no canto, né? Essa imagem aqui do canto mostra isso pra gente. Antes eu tinha uma cidade A, uma cidade B, ou áreas diferentes, e um espaço não urbanizado entre elas. Depois, com o crescimento urbano de modo horizontal, a gente vai ter uma área conurbada. De repente, aí onde você mora, você consegue identificar essa realidade, né? Um lugar onde você, de repente, olhando um mapa, parece uma única cidade, mas você vai ter 2 ou mais municípios nessa realidade. E a macrocefalia urbana é um conceito derivado de um crescimento urbano muito acelerado, onde a gente vai ter muita desigualdade, a gente vai ter um ritmo de crescimento desigual e no mesmo espaço urbano a gente vai conseguir ver um contraste, né, de repente de uma área que não tem a infraestrutura ainda necessária ou adequada de uma área que teve um ritmo de crescimento muito rápido, né? Então o crescimento desordenado das cidades originando uma série de problemas urbanos, principalmente na questão de infraestrutura. Então se liga nesses conceitos, são conceitos que podem aparecer na sua prova, eles são importantes porque, de repente, da forma como eles são colocados, a gente pode analisar uma afirmativa como verdadeira ou não. Então a colocação deles é importante estar bem baseado nessa definição de cada um deles, tudo bem? Aqui no Brasil a gente vai ter então dar uma pausa nesse vídeo depois só para você dar uma olhada nas regiões metropolitanas. Você também pode pesquisar por essa informação dentro do site do IBGE. Aqui ele vai marcar para a gente, perceba, que algumas áreas, como Santa Catarina,
boa parte do território do estado foi legislado dentro dessa situação de área metropolitana, uma região metropolitana, um colar metropolitano. A gente vai ter outras regiões onde essa legislação ainda não foi completamente concluída, ou o interesse ainda de integração entre elas está ainda passando por questões políticas. E a gente vai ter aqui em amarelo o que eu chamei de RID, tá? Que é um assunto para uma aula posterior, para a gente falar das 3 RIDs importantes, né? De Petroleiro e Juazeiro, a da Grande, lá em Piauí, e a gente vai ter a do Distrito Federal, beleza? De Grande Teresina. E é isso, tá? A gente chega ao fim dessa aula, espero que você tenha curtido. Lembra de dar o like aqui no canal, dá o joinha pra gente. A gente vai acompanhando outros cursos de outras disciplinas em 5 minutinhos dentro do Bizu Estratégico. Esse assunto de urbanização tem um terceiro vídeo, não perde, dá o play na sequência. Até lá.